Olá para todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Sérgio Lima. Eu sou um dos idealizadores do projeto Idoso Protagonista e hoje eu vim aqui com uma felicidade imensa agradecer a todos vocês por estarem conosco aqui na nossa página, protagonizando, colocando a sua arte, a sua escrita, as suas vivências e compartilhando conosco as experiências. E vamos falar um pouquinho de protagonismo mais uma vez. Eu acho extremamente importante a gente bater nessa tecla. Protagonista e protagonismo são palavras que comumente elas são utilizadas, né, no campo da literatura. Elas são empregadas para quê? Para se referir a personagens de uma história e que são responsáveis pelo desenrolar do enredo. No campo das ciências sociais, essa palavra ela tem sido usada como uma variante do termo, né, do sujeito. Para quê? Para designar grupos ou conjunto de atores que vão desencadear as ações, que se colocam ativamente na construção da história. Mas as pessoas elas têm o costume de patologizar o idoso, ou seja, associar ou até mesmo categorizar o idoso como uma doença. Isso ocorre por quê? Porque sempre está acompanhada de adjetivos ruins. E isso não é legal, né, minha gente? Nós temos vários adjetivos bons. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre arte de envelhecer. Ficar idoso não é para qualquer um. Uma arte? Sim, eu vou afirmar que é uma arte. Viver é sinônimo de envelhecer. Assim eu penso, porque a vida é uma obra-prima. Para que uma obra-prima ela seja feita, ela é necessária de quê? De base, de fundamento. É preciso construir a obra almejada. Então, para que, para isso acontecer, o que é necessário? É necessário progredir, lapidar, transformar, amadurecer. Nós queremos que essa obra crie forma de uma maneira como imaginamos. Nem sempre é da forma que imaginamos. Nem sempre a obra fica do jeito que o autor gostaria. Envelhecer é isso. É um processo de construção, de desconstrução, de reconstrução, adaptação. Todos nós estamos no processo de envelhecimento, mas poucos sabem envelhecer. Poucos aceitam o envelhecimento, poucos olham para o envelhecimento de forma positiva. Poucos sabem, inclusive, que envelhecimento e velhice não são a mesma coisa. Muitos temem o envelhecimento por associá-lo à velhice. Mas o envelhecimento ele está acontecendo a todo momento, com todos nós. É apenas uma etapa da vida. Etapa essa que muitos olham e pensam que não há perspectivas. Será que você pensa assim? Será que você está pensando erroneamente dessa forma? Será que você pensa que você está na sala de espera para a morte? Não é bem assim. Nós não devemos estar preenchidos de estereótipos negativos em relação a ser idoso. Idoso não é mais aquela vovozinha de cabelos brancos, preso por um coque, de rendinha, de óculos, bengala, fazendo crochê ou comida aos domingos para os netos. É bom ter cabelos brancos, é lindo. É ótimo fazer comida para os netos. Pode ser ótimo fazer tricô, mas não é só isso.
Idoso não é aquela típica Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo, lembram dela? Não é só isso. Na velhice, a possibilidade de ação e de querer ser idoso é ter possibilidades que não se esgotam. Nós temos que ter um novo conceito sobre envelhecimento. A nossa visão tem que mudar. A maneira que a gente enxerga e interpreta o mundo, as relações humanas e o papel de cada indivíduo diante da sociedade, ela tem que ser reconstruída. Há uma parcela da população idosa no Brasil que é carente, que é fragilizada, que é dependente e que necessita de cuidado, sim. Então nós temos que trabalhar para isso. Mas você que está aí do outro lado da tela, me vendo, você pode estar ativo, você pode estar protagonizando a sua própria história. Você tem que entender que se você está no centro da sua história, você está protagonizando uma narrativa. Quando se pensa no idoso como sujeito, nós estamos dando voz a essa população. Nós estamos dando força e potência para que essa população possa crescer, envelhecer bem. Nós temos que oferecer perspectivas. Nós que estudamos o envelhecimento, é necessário que a gente possibilite alternativas e possibilidades. É necessário que a gente ofereça espaço para que esse protagonismo esteja cada vez mais vivo. É necessário olhar para o horizonte e dar um futuro. Pensar no idoso como sujeito é tirá-los da posição de seres indesejáveis para seres desejantes. Sujeitos que desejam, que escolhem, que fazem, que buscam, que conquistam, que sonham. Esse tipo de pensamento, ele causa estranheza. Idosos sujeitos não se enquadram no comportamento que a sociedade esperava para os mais velhos. Mas isso também causa um questionamento e reflexão. Essa reflexão ela é muito pertinente, uma vez que as pessoas têm o costume de patologizar a velhice, ou seja, categorizar a velhice como uma doença, como se as alterações no organismo fossem provenientes do processo de envelhecimento e fossem sintomas de uma doença recém-descoberta. E aí são os adjetivos ruins que vêm juntos com ela. Quando se pensa que ser idoso não é uma fase inútil, não é uma fase de decadência, não é uma fase de vulnerabilidade e outras nomeações que existem, e que tudo isso é um preconceito social que foi sendo construído ao longo dos anos e instalado na nossa sociedade. Para vocês terem ideia, o exemplo disso são as diversas classificações para denominar o idoso. Melhor idade, terceira idade, quarta idade, feliz idade, idade madura. É uma infinidade de termos que a gente usa para denominar o simples e o básico. Ser idoso. Percebe-se então que a resistência das pessoas em aceitarem o termo idoso. Isso fica muito claro quando a gente vê uma pessoa que não quer se encarar como idoso, que não quer encarar a experiência que se torna visível na vida dela. Idoso não é estar decadente, é muito mais.
Nós precisamos de valorizar essa biblioteca viva. Nós precisamos de valorizar a experiência. Essa resistência toda, ela pode ser explicada através da psicanálise, que é a minha área de estudo, devido a lembranças negativas que a palavra velho, ela traz, por exemplo, a antigo, desusado, gasto, ultrapassado. Essas palavras, elas trazem o sentido de algo que pode ser descartado, mas ela tem que ser compreendida não como sinônimo de desgaste, e sim como uma fase da vida que a pessoa se encontra, ou o tanto de anos que a pessoa viveu. O uso de termos para substituir a palavra velhice, ela mascara um preconceito diante da realidade. A gente tem que entender que esses estereótipos também estão presentes na nossa linguagem. Então, nós somos idosos, sim, mas nós temos que ser idosos protagonistas. Nós estamos acostumados a viver em uma sociedade em que se quer viver muito, mas não se quer envelhecer. E aí? Como fazer para alcançar a longevidade sem passar pelo processo do envelhecimento? Não há como. Com o passar dos anos, nós fisiologicamente, nós amadurecemos corporalmente e assim chegamos a ser idosos. Essa fase da vida ela é marcada por um fator muito comum, levando em consideração que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e, por fim, falece. Então, diante da situação, é imprescindível uma compreensão e aceitação do desenvolvimento do ser humano, que nos leva a ser idoso. Para que esse processo de aceitação aconteça, é necessário desmistificar esses mitos, esses estereótipos negativos, esses preconceitos em relação ao ser idoso. E aos poucos nós vamos expandindo a nossa visão de que essa fase da vida pode ser um momento de novas oportunidades, novas conquistas e novos aprendizados. E nessa caminhada também é importante ter atitudes, pensamentos positivos em relação a si mesmo, em relação à vida. E que o preconceito, ele impede de se relacionar e de participar da sociedade de uma forma ativa. E a vitimização contra o mesmo, ela é prejudicial para a autoestima e para a independência. Então, cuidado com os próprios preconceitos que nós estabelecemos diante de nós mesmos. A partir do momento que nós entendemos isso, que a sabedoria e a experiência adquirida durante todos os anos, elas podem ser vistas como grandes vantagens para a nossa vida e serem reconhecidas e potencializadas. Esse é o objetivo do idoso protagonista. Poder proporcionar ganhos para si. Você pode proporcionar ganhos para você, para os seus familiares, para os seus amigos, para a sociedade como um todo. Ser idoso, ela tem que ser vista como uma fase para se viver. Basta nossos olhos não serem rotulados e fechados pelas perdas, mas sim abertos e otimistas para aquilo que pode ser, aprender, conquistar e ensinar. Você que está do outro lado da tela, você é um idoso provavelmente ativo, mas nós temos muitos idosos que estão em casa, que estão acamados, que não são protagonistas, mas nós precisamos de lutar
também por eles. Não é porque nós vemos todos na academia, nas ruas, protagonizando, viajando, que o mundo é assim. Nós ainda temos uma grande população que está em casa, vulnerável, que não pode estar como você aqui, nesse momento, assistindo isso que eu estou falando. Mas é nosso dever, e nós, como profissionais que estudamos o envelhecimento, precisamos saber enxergar aqueles protagonistas que estão na ativa e aqueles que não estão na ativa. Nós precisamos fazer algo para que possamos protagonizar também as pessoas. Então, envelhecer é uma belíssima obra de arte. Vamos entender isso. A velhice não é o final de uma obra-prima, e sim é o momento em que as cores elas podem ser pintadas, elas podem ser desenhadas melhores, os traços podem ser melhor delineados. E no final da obra, pode ser que ela não esteja simetricamente, assim, do jeitinho que você queira, do jeitinho que você imaginou. Mas a gente pode ter uma paz e uma satisfação de saber que nós construímos uma bela obra. Então, eu pergunto para você, como que você quer se enxergar? Como que você quer desenhar a sua vida? Como que nós queremos ver essa obra-prima no final? Como que nós vamos lutar por aqueles que não estão podendo criar essa obra-prima? Como nós vamos protagonizar a nossa história? Como podemos ser protagonistas da nossa própria história? Com que olhos nós nos enxergamos? Com que olhos nós enxergamos o outro? Cada um tem uma forma diferente de ser protagonista. Uns escrevem, outros cantam, outros brincam, outros dançam, outros fazem artesanato, outros são belíssimos empresários, outros são belíssimos avós, pais, mães. Tem pessoas que são tudo isso junto. Todos nós temos muitos defeitos, mas muitas qualidades. Mas nós temos também aqueles que não estão conseguindo fazer nada disso. Nós precisamos lutar por eles, buscar uma forma que eles protagonizem a história deles no ambiente que eles estejam. Não vamos achar que todos os idosos estão aí, que os idosos estão na rua, brincando, correndo atrás. Não. Nós queremos isso, mas nós não temos isso, infelizmente. Nós temos aqueles que estão presos dentro das suas próprias casas, às vezes deprimidos, às vezes escravizados por grandes problemas, às vezes amedrontados. Mas você, que é protagonista da sua própria história, pode nos ajudar a mudar a situação. Então vamos lá? Vamos ser protagonistas da nossa própria história?